Boa tarde, professor. Olá, tudo bom, João? Legal. Deixa eu dividir a tela. E a gente vai falar agora sobre o seguinte, né? A gente sabe que os profissionais de saúde estão sobrecarregados por causa da pandemia, por causa desse caos que a gente tem vivido. No caso daqueles socorristas que trabalham no atendimento móvel, né, nas ambulâncias, além do estresse causado pelo momento do trabalho, eles precisam lidar também com outra dificuldade, trânsito pesado. Bom, vamos lá. E muitas vezes não respeita nem uma ambulância, nem a sirene ligada. Eles não param. Enfermeiros, técnicos, motoristas precisam se preparar para cada novo socorro. Desde fevereiro, são 1.350 atendimentos de pacientes com Covid por mês no Recife. Vamos lá, então. Então, a ideia hoje é a gente falar sobre... Opa, cadê a câmera aqui? A gente falar um pouco sobre a... Tá. Exatamente. Falar um pouco sobre estratégia empresarial, tá ok? Vamos falar um pouco sobre estratégia empresarial e o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho dessas... Vou pegar uma amarela aqui que é melhor. Então, a gente vai falar sobre fundamentos da empresa. Nossa, deixa eu pegar um outro programa, que esse aqui não tá legal. Espera aí, pessoal. Um programa que esse daí não tá bacana. Deixa eu compartilhar de novo. Agora sim. Tá, maravilha. Agora sim. Então, vamos lá. Então, a ideia hoje, a gente falar sobre estratégia empresarial, tá ok? Vamos falar, então, sobre estratégia. A gente vai falar sobre os fundamentos de uma empresa, identidade, empresa, negócio, né? Identidade da empresa, do negócio. A cadeia de valor, vamos falar das 5 forças de Porter, né? Posicionamento estratégico e os testes de boa prática. Então, a ideia é a gente começar a trabalhar esses conceitos aqui dentro de uma estratégia empresarial que a gente pode encontrar, que muitas vezes a gente, de fato, encontra dentro de uma organização empresarial, ok? Muito bem. Então, vamos seguir. Seguindo aqui, então, vamos pensar, então, quais são os fundamentos de uma empresa. Um dos fundamentos é o que são essas empresas, né? O que são vocês, né? Este ponto reflete muito dos interesses e valores pessoais dos fundadores. Então, quando um empresário ele resolve, ele opta em abrir e desenvolver um negócio, uma empresa, evidentemente, a última coisa que ele pensa é na lucratividade, tá? Por incrível que pareça. Mas sempre quando a gente conversa com um empresário e pergunta como ele começou, da onde veio, o que motivou ele nesse processo, basicamente, existe um propósito do porquê, da razão por que ele se tornou empresário. Tá? Então, existe uma razão, um propósito. E essa razão, esse propósito, a gente precisa entender que era a vontade, era o que ele gostava, o que ele tinha interesse. Então, isso vai muito revelar sobre o interesse e os valores pessoais desse empresário, desse fundador da empresa, tá? Seja ela uma empresa pequena, uma empresa grande, uma multinacional. E, em algum momento, essa empresa ela começou pequena, tá? Muito bem. E esse processo de identificar os valores, né, vai ajudar em desdobramentos que vão ser seguintes. Por exemplo, batizar, dar um nome para a empresa, né? Vai ajudar
a transmitir os valores que essa empresa tem para os seus colaboradores, tá? E entender que esses interesses eles estão alinhados a a uma determinada atividade econômica, tá? Então, esse propósito que começou lá atrás, ele vai ajudar nesses balizadores, né? Então, um exemplo aqui de situações conflitantes, né? Um ambientalista e muito provavelmente ele não será proprietário de uma mineradora, tá? Um otorrino dificilmente teria uma tabacaria. O otorrino é o cara lá que mexe com o sistema respiratório, é o médico, né? Nariz, boca. Dificilmente ele vai ter uma tabacaria. Por quê? Porque a tabacaria ela vai vender fumo, né? Vai vender coisas que agridem isso que esse médico acredita. Um músico do rock não fundaria uma banda de pagode, né? Então perceba, ele pode trabalhar como músico numa banda de pagode? Pode, mas ele não montaria, ele não fundaria porque ele tem uma afinidade muito forte musical nesse sentido, tá? Então, perceba que as origens, os interesses, os valores das pessoas, muitas vezes vão estar relacionados com o tipo de negócio que elas conduzem, tá? E com isso, a gente leva a refletir sobre a identidade da empresa e do negócio, né? Então, essa identidade da empresa e do negócio serve para definir a direção estratégica da empresa, né? Ou seja, para onde que eu quero ir, né? Como vão ser executadas essas operações? Qual vai ser a estratégia da empresa? Como é que ela vai motivar a equipe? Então, essa identidade da empresa, se ela é uma empresa familiar, se ela é uma empresa com características ambientais, se ela é uma empresa com características de tecnologia, perceba que ela vai atrair pessoas de interesses que querem participar daquele conglomerado lá, né? Existem muitas pessoas que viram e falam: nossa, eu passei em frente a uma empresa e desejei trabalhar aqui em algum momento da vida. Pode ser que não tenha trabalhado, mas o fato é que ela desejou isso em algum momento, tá? E isso é útil porque permite que o proprietário, o gestor, o empreendedor, reflita sobre o papel do seu negócio na sociedade e sobre o futuro da empresa. Então, dependendo da identidade da empresa, ela vai dizer como é que essa empresa vai trabalhar, de que forma que ela vai trabalhar, qual é a estratégia de negócio para ela se consolidar nesse mercado, tá? E vai ajudar também ao seu proprietário, ao seu gestor, nos passos que devem ser seguidos para que ele desenvolva a sua atividade econômica dentro de uma sociedade, tá? E também pensando como é que a empresa vai ser daqui 10, 20, 30 anos. Ok? Então, vamos lá. Aí você pode pensar em coisas bem assim, né? Vamos pensar numa coisa bem louca, né? Vamos pensar numa mecânica de motos, por exemplo, né? O que uma mecânica de motos pode pensar como integração das operações, estratégia da companhia? Então, pensando aqui de forma bem simplista, né? Sem analisar muito o mercado, mas, por exemplo, uma loja de peça de moto, com uma mecânica de motos, né, ela pode integrar suas operações, ela pode fazer parcerias, né, com os motoboys daquela região ali, que trabalham de entrega, né, nesse cenário atual, ela pode envolver, né, ter um portfólio de novos clientes, e aí você vai oferecer diferenças, né? Se ele trouxer, por exemplo, uma carta do empregador dele, que ele trabalha como entregador de delivery ali naquela região, né? Você de repente dá um desconto de 10% para ele em mão de obra ou em peça para ele trazer. De repente você pode dizer: olha, você que trabalha com a moto, o tempo de permanência da sua moto aqui na oficina é reduzido, no sentido que a gente dá prioridade para isso, a gente
trata, né, o entregador aqui de uma forma diferente. Isso é uma forma de estratégia diferenciada, tá? E aí, isso vai permitir que você reflita também como é que você vai conduzir esse negócio, né? Então, podemos aqui fletar com o futuro e pensar que em algum momento essa pandemia vai acabar, né? E aí, você está se utilizando desse cenário para poder prospectar mais clientes para sua empresa, né? E fidelizar esses clientes, porque não sei se todo esse contingente, eu não quero aqui especular sobre isso, mas eu não sei se todo esse contingente de entregadores, de motoboys, quando acabar essa pandemia, que a gente espera que acabe logo, a gente não sabe se essa quantidade ainda vai persistir, porque daí a economia vai retomar, a vida vai começar a tomar o seu ritmo, né? A economia vai começar a andar novamente, e provavelmente uma boa parte dessas pessoas que não eram motoboys, que perderam seus empregos e migraram para essa atividade, muito provavelmente uma parte, não sei quanto, 10, 20, ou sei lá, o percentual vai voltar a desenvolver uma atividade que fazia antes, eu acho, né? Mas pensando nessa ideia, você pode, por exemplo, pensar no futuro da empresa, né? Então, esse cara que hoje ele é motoboy, imaginando que amanhã ele não seja, ele vai estar trabalhando, ele vai ter uma moto, tá? E você pode oferecer um produto de manutenção preventiva, um pacote. Eu vejo muitas pessoas fazendo pacote, né? Pacote de manutenção. E aí você vira e fala para o cara, olha, uma vez por mês aqui você paga um X, ou a cada 15 dias você traz, a gente faz uma revisão na moto. Aí coloca lá os itens, você pode criar um pacote básico, um pacote intermediário, um pacote avançado, né? Mas beleza. E aí, a gente entra num conceito bastante interessante que a gente vai falar hoje, que é a missão, tá? Missão, visão e valores, tá? A gente vai falar aqui daqui a pouco. O que fazemos e o que não fazemos juntos. Então, a missão é o compromisso da empresa, o que ela se propõe a fazer, tá? Então, é a forma pela qual a empresa se mostra para a sociedade, para o grupo, para ali aquela macroeconomia, o que ela faz e o que ela não faz. Tá? Normalmente ela é uma mensagem bastante inspiradora, mas na prática a missão descreve a nossa razão de existir, tá? A razão da empresa, né? E o mais importante, ela pode mudar com o tempo, tá? Ela pode mudar com o tempo, ou seja, ela vai se ajustando conforme a cultura, o cenário econômico, isso pode mudar, tá? Então, vejamos aqui alguns exemplos, ó. Aqui eu peguei algumas mensagens, né? Algumas. Deixa eu só. Isso. Aqui, ó. Eu peguei aqui a missão de algumas empresas, né? Então, por exemplo, da Coca-Cola, refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo, criar valor e marcar a diferença. Então, essa é a missão da Coca-Cola, tá? É isso, essa é a razão de existência dela. Ela quer deixar o mundo mais saboroso, mais fresco, né? Através das suas bebidas, e inspirar momentos de otimismo. Então, quando as pessoas estiverem numa situação complicada, vão lá, tomam uma coca e se por algum motivo tomam, né, uma dose de otimismo, né? E, além disso, ela quer criar valor para a sociedade onde a Coca-Cola está presente, tá? E ela quer marcar a diferença na vida das pessoas. O Walmart é um grande atacadista, é um grande magazine, né? Tipo, lembra bastante um grande supermercado, que nem aí em Itapetininga tem o Extra, né? Qual é a missão do Walmart? Nós economizamos o dinheiro das pessoas para que elas possam viver melhor. Então, aqui ela quer que você, ao comprar os produtos que ele comercializa em sua loja, você tenha economias substanciais para que esse dinheiro excedente você possa gastar com outras atividades, lazer, enfim, né? Sorocred, né? Desenvolver desenvolver nos nossos clientes soluções e alternativas de meios de pagamento.
oferecendo-lhes produtos e serviços com a mais alta tecnologia, visando sempre a garantia, né, a segurança, a qualidade e a comodidade. Então, perceba que quando ele fala desenvolver em nossos clientes, né, soluções, ele está buscando dar uma solução para um problema que você pode ter, tá ok? Ali embaixo, Mary Kay, né? Dar oportunidade ilimitada às mulheres, tá? Então, Mary Kay é uma linha de produtos feminino, né? Basicamente, eu não conheço muito o portfólio da Mary Kay, mas eu sempre, quando olho Mary Kay, eu associo a beleza, né, a produtos cosméticos, ok? Então, essa é a missão dela, né? Dar oportunidade ilimitadas às mulheres. E aí, só para a nível de curiosidade, aqui a missão do IFE, né? A missão do IFE, o IFE tem uma missão? Tem, o IFE tem uma missão. Ah, eu achei que era só de empresas privadas. Não, empresas públicas também podem ter missão. Na verdade, todas devem ter missão, tá? Mas, basicamente, a missão do IFE é promover a educação profissional, científica e tecnológica, gratuita e de excelência, em todos os níveis e modalidades, através da articulação entre o ensino, pesquisa e extensão, para para a formação integral dos cidadãos capazes de impulsionar o desenvolvimento sustentável do Estado e da região. O Estado aqui é o país, né? E a região é a localidade onde o IFE se encontra, que ele atende ali aquelas pessoas, tá? Então, essa é a missão do IFE, tá? E a visão, né? A visão de uma empresa. A gente falou da missão e a visão da empresa. Bom, se a missão é o que eu faço, valores é o que eu sou. A visão é o que eu quero atingir. Então, a visão é aonde eu quero ir, para onde eu quero aonde eu quero chegar, para onde eu quero ir, tá? Então, em essência, a visão é o destino final, tá? É o meu norte, é o futuro, tá? Então, aqui, por exemplo, a visão de algumas empresas, né? A visão da Coca-Cola é atuar como base para nosso roteiro de atividades e orientar todos os aspectos do nosso negócio, descrevendo o que devemos conquistar para continuarmos com um crescimento sustentável e de qualidade. Então, perceba que é uma visão futurista. Ela está olhando lá na frente, tá? Walmart ser o melhor varejista do Brasil, né? Está olhando o futuro, não está olhando o agora. Sorocred, né, ser o melhor grupo financeiro na geração de soluções de crédito, tecnologia financeira. Mary Kay, por exemplo, proporcionar a transformação social das mulheres em situações de vulnerabilidade, tá? E, principalmente, a visão do IFE, ser uma instituição de referência na região Sudeste, estou falando especificamente do IFE-SP, Sudeste, em educação profissional, científica e tecnológica, tá? E os valores, né? E os valores? Então, a gente falou um pouco da missão, da visão e os valores. Bom, valor não são escritos para o mercado, ou seja, não é escrito para fora da empresa, são feitos para dentro da empresa, tá? São os valores que a empresa cultiva, né? Os valores são tudo aquilo que é inegociável, é aquilo que eu nunca deixo de fazer, é aquilo que eu tenho como referencial da minha existência. Ele é inegociável, é aquilo que pode ou não o que pode ou não pode fazer ali dentro. É a lei da empresa, né? O pessoal costuma falar muito que isso aqui é o regimento interno, né? É o estatuto da empresa. Então, quando você entra numa empresa, você recebe lá uma norma de conduta, né? O pessoal fala também norma de conduta, regimento interno, manual de condução, né? É as políticas da empresa, tá ok? Exemplo de valores da Coca-Cola: inovação, liderança, responsabilidade, integridade, paixão, colaboração, diversidade, qualidade, né? Outros aqui, deixa eu chegar no IFE aqui. Os valores do IFE, principalmente, o IFE garantirá a todos os seus camps, né? Seus campi, a autonomia da gestão institucional democrática, a partir dos princípios constitucionais da administração pública
ética, desenvolvimento humano, responsabilidade socioambiental, inovação, qualidade e excelência, autonomia dos campi, compromisso social, transparência e respeito à diversidade. Então, é isso daqui, o que nós do IFE é o nosso valor, é aquilo que a gente nunca vai negociar. Isso é nosso e a gente não vai trocar isso aqui por nada. Então, isso é o valor, tá? Esses são os valores das empresas, tá ok? E é importante fazer isso? Sim, é importante, porque quando você tem essa definição da missão, da visão e dos valores, e as pessoas acessam isso, essas informações normalmente estão no site institucional da empresa, você pode, inclusive, fazer juízo de como aquela empresa. Então, é muito legal quando a gente vai buscar a colocação em uma empresa, um emprego numa empresa, dá uma olhada, o que é a missão dessa empresa, né? Até para você, quando for falado, você for questionado na entrevista, você ter argumentos para dizer, não, eu entendo que o foco da empresa é esse, o objetivo é esse, então tá lá de graça, tá? E é uma estratégia muito interessante. Quando a gente vai fazer a entrevista de empresa, ter essa, como é que eu posso dizer, essa maturidade de conhecer um pouco mais da empresa, aonde você vai trabalhar. Até porque pode ser que essa empresa ela tenha valores que não são adequados aos seus valores. Poxa, mas peraí, quer dizer então que existem empresas que elas não defendem o que eu penso? Sim, existem empresas que trabalham com valores que vão de encontro àquilo que você julga correto. E aí pensa na situação complexa. Você está trabalhando numa empresa, ajudando ela a ganhar espaço no mercado, ajudando ela a construir produtos pelos quais você não tem afinidade. Pelo contrário, você tem aversão, tá? Então perceba que são situações que a gente precisa conhecer também, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui. E aí, ó, a geração de valor e estratégia. A estratégia é um dos conceitos mais perigosos no negócio. Então, desenvolver a estratégia é uma parte importante dentro da gestão de um determinado negócio, tá? Então, de acordo com esse rapaz aqui, o seu Michael Portes, a chave para ter vantagem estratégica é criar valor de uma forma única aos clientes, ou seja, entregar para o cliente a sensação de que ele está comprando uma coisa muito boa e que vai resolver o problema dele, ou seja, você está atingindo de forma única aquele cliente, tá? A competição para o ser o melhor é um raciocínio comum errado, não se trata de vantagem estratégica. Tem pessoas que pensam em sempre ser o melhor, né? Existem empresas que têm como foco ser o melhor dentro do seu ambiente comercial. Não, isso não é estratégia. Isso é, na verdade, a gente está dizendo que é uma qualidade. Então, as pessoas misturam estratégia com qualidade. A qualidade, ela é algo tangível, tá? A estratégia, ela passa a ser tangível, mas ela é num sentido muito mais amplo, porque a estratégia, ela vai se valer de vários artefatos, vários valores para ser constituída, tá? Para ser o melhor, você precisa apenas pegar essas variáveis elencadas e juntar ela de forma lógica e organizada, que daí, automaticamente, consequentemente, você vai ter um produto melhor, tá? É como você pegar um produto de comer. Então, sei lá, vamos pensar aqui num bolo, por exemplo. Se você pegar produtos de primeira linha, muito provavelmente a massa, a cobertura, o recheio vão ser excelentes. Se você pegar produtos de segunda linha, que são ótimos, você vai ter o mesmo bolo, só que com sabor diferenciado. Se você for pegar produtos mais baratos, você vai ter um sabor diferenciado, né? Chocolate, por exemplo, quando você pega um chocolate que tem um alto teor de cacau, o sabor é um. Quando você pega um chocolate onde existe muita gordura hidrogenada para substituir a quantidade de cacau, você percebe que o chocolate ele tem um sabor diferente, tá? Então perceba, são coisas diferentes. Estratégia é uma coisa,
ser o melhor é a outra, tá? E para a gente entender um pouco essa questão da estratégia, a gente vai se valer um pouco da cadeia de valor de um produto. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, como apenas ilustração, pegar aqui uma pizza, por exemplo, tá? Então, vamos pensar de forma bem simplista em alguns ingredientes aqui, beleza? Entre outros, tá? Mas eu tenho esses ingredientes aqui, e cada um desses ingredientes, querendo ou não, eles são representados por um valor. E dependendo da quantidade que isso vai na pizza, pode ser mais ainda valorizado, tá? Então, se eu tenho uma pizza muito bem recheada, muito provavelmente eu vou consumir mais queijo, vou consumir mais um produto ali. Consequentemente, o valor vai ser diferenciado, tá? E aí, nesse contexto, a cadeia de valor, ela é um conjunto de atividades desempenhada por uma organização desde as relações com os fornecedores, os ciclos de produção e a venda, até a fase de distribuição final. O que eu quero dizer aqui? Quero dizer que é o seguinte, deixa eu pegar aqui uma linha reta, ó, existe aqui uma linha, certo? E aí, ó, tem um cara aqui e tem um cara aqui no final. Aqui é o início, tá ok? Aqui é o início. Você pode ter alguns checkpoints aqui, tá? Por exemplo, e aqui é o fim. Aqui seria a entrega, né? A entrega do produto final, certo? O que acontece? Existe algumas etapas aqui. Então, por exemplo, existe aqui, por exemplo, sei lá, o produtor desses produtos. E que aqui existe um valor que ele vai te vender por isso. Aqui tem o intermediário, né? O fornecedor. O fornecedor, né? Que daí ele vai pegar mais, né? Aqui tem o lucro dele, então ele vai pegar aquele valor mais ao lucro dele. E aqui tem você, né? Aqui tem a transformação do produto, né? A transformação do produto, que daí tem outro valor aqui. Aqui basicamente está você, né? Você empreendedor, tá? E aí aqui está o cliente. Aqui nessa última etapa está o cliente, né? Tem aqui ainda, se você precisar entregar, tem o serviço do motoboy, né, por exemplo, certo? Tem que passar uma remuneração para ele. O fato é que quando o cliente ele comprar esse produto aqui no final, perceba que esse valor ele está refletindo todos esses valores aqui que fazem parte dessa cadeia, certo? É uma sequência, tá bom? Continuando. Então, olha aqui um exemplo bem simples, né? Com algumas, apenas de forma simplista. Então, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, ó, o produtor do trigo, né? O produtor do trigo aqui, ó. O produtor do trigo, ele está cobrando R$ 5 para produzir e R$ 2 para entregar. Então, o custo final dele, ó, é 7 conto. A transportadora que foi buscar o trigo lá na fazenda e vai trazer para a indústria, o transportador pagou R$ 7 e está cobrando mais R$ 2 para fazer esse transporte. Esses R$ 2 aqui é fictício, tá? Pode ser, sei lá, só um valor fictício aqui. A indústria, para a indústria de farinha, o trigo chegou na portaria custando R$ 9 e ela vai colocar um valor agregado de R$ 2 pelo seu processo de transformação, ou seja, agora o trigo vale 11. Depois que o produto é industrializado, ele é beneficiado na indústria, ele segue para o transporte até o supermercado. Então agora o supermercado está pagando R$ 12. R$ 12, ou seja, R$ 1 de transporte e mais R$ 11, que era o custo da indústria. E aí, consequentemente, tem aqui a indústria de fermento, que segue o mesmo raciocínio, e tem aqui o produtor de soja, que segue o mesmo raciocínio. Ou seja, trocando em miúdos, aqui tem 12, né? Aqui tem 12, aqui tem 12. Se eu não errei a conta, então dá 36.
O supermercado, por sua vez, ele vai vender, se você for lá comprar esses 3 produtos, ele vai agregar nesse valor mais R$ 6, que é o lucro dele, é a despesa dele e tarará. Bom, moral da história. Chegou, quando você voltou do supermercado com esses itens, está valendo agora para você R$ 42. Só que você não pode vender a R$ 42 para o seu cliente, porque se você vender a R$ 42, você vai estar tomando prejuízo, né? Então, você tem que agregar o seu valor aí também. Você tem que agregar o seu valor. O seu valor é R$ 6. Então, você vai estar vendendo a 48. Se o cara quiser retirar a pizza no balcão, é 48. Se ele quiser retirar, se ele quiser que o entregador leve, aí tem uma taxa de entrega. Ou seja, o valor final para o cliente ficou em R$ 50. Agora, perceba que aqui é o produto acabado, é o produto terminado, tá? Já é todos esses produtos aqui separados, agregado valor, certo? E construído um produto final, tá bom? Então, isso é o que a gente chama de cadeia de valor. A única forma de eu deixar essa pizza mais barata, eu tenho 2 caminhos. Um deles é muito perigoso, e o outro é o mais inteligente, mas demanda muito trabalho. Vamos começar pelo mais perigoso, que é o caminho mais curto. E é aí que muitas empresas quebram. As empresas começam a querer vender mais barato o seu produto e elas deixam de aqueles R$ 6 aqui, ó. Então vamos imaginar aqui, ó. Como é que eu deixo o meu produto mais barato? Bom, eu não consigo mexer nisso. Mas nisso aqui eu consigo, porque isso aqui é meu. Então, ao invés de eu cobrar 6, eu vou cobrar 5. Então, a pizza vai sair no final R$ 49. Mas o que é esses R$ 6? Esses R$ 6 é o lucro meu. É o dinheiro que eu vou usar para pagar energia elétrica, pagar água, pagar telefone, comprar os produtos, comprar a lucratividade, ok? Então, eu posso diminuir meu lucro. Qual é o problema de diminuir o lucro? Porque quando eu diminuo o lucro, os meus concorrentes também, se eles olharem nessa mesma linha, eles também vão diminuir o lucro. Vai chegar uma hora em que essa briga por valor ela pode ficar tão acirrada que nós podemos chegar num risco aqui quase que zero. Ó. Nós vamos ter quase que zero de lucratividade. E aí é que a coisa começa a gerar problema. Por quê? Porque a empresa vai fechar. Se continuar assim, a empresa vai fechar. Por quê? Porque a empresa agora não dá mais lucro, tá? Então, esse é um caminho curto e fácil de resolver, porque você resolve com você mesmo. Qual é o caminho mais adequado, então? O caminho mais adequado é a gente trabalhar essa cadeia produtiva. Então, olha só. Se eu tenho aqui um atravessador chamado mercado, será que eu consigo evitar? Será que eu consigo fazer uma ponte direta com esses produtores, com esses fornecedores? Se eu conseguir, maravilha. Mas nem sempre isso é possível, tá? Se isso for possível, já melhorei alguma coisa. Se isso não for possível, o que é possível fazer então? Existe a questão da gente fazer os chamados acordos empresariais, né? Trazer o fornecedor do produto que você compra, trazer ele como parceiro seu. Como assim trazer ele como parceiro? Ora, você pode, de repente, trazer esse supermercado como parceiro logístico seu. E o que eu ganho com isso, Flávio? Você pode, por exemplo, negociar prazo de pagamento, tá? Você pode, inclusive, negociar desconto, porque agora você se tornou um parceiro, você trouxe esse cara para ser parceiro seu, certo? E como é que você faz isso? Bom, sei lá, na caixa da pizza, por exemplo, você pode colocar lá um cupom, olha, comprando no supermercado XYZ, você vai ganhar um cupom aí de R$ 1, por exemplo, com compras acima de R$ 30, sei lá, tô chutando aqui.
mas você agora está trazendo. E o que, que você ganha nisso? Bom, você pode ganhar um desconto, porque daí você não está comprando mais como atacado, você está comprando no varejo. Você pode, por exemplo, negociar a forma de pagamento, ao invés de ser 30, você pode pagar em 60 dias. E isso vai te dar uma vantagem em relação aos seus competidores, tá? Isso sim é estratégia, só que perceba que isso dá mais trabalho, ok? Então, aqui é mais ou menos o que eu expliquei, né? Competição para ser o melhor na soma de zero. É aquilo, né? Se você quiser sempre ser o melhor, você não tem que mexer no preço. Você tem que mexer na faixa de valor. Então, ao invés de você tentar colocar um produto mais barato, colocar um produto menor, já pensou em ir no sentido contrário? Ao invés de você permanecer naquela faixa de consumo, você aumentar o valor agregado do seu produto, consequentemente você vai cobrar mais pelo seu produto, ao invés de você reduzir a qualidade, você aumentar a qualidade, né? Então, por que isso? Porque quando você aumentar a qualidade do seu produto, você colocar produtos melhores, você vai atingir uma outra faixa de cliente. E pode ser que essa faixa de cliente não tenha um produto que ela gostaria, tá? Então, basicamente é isso que eu estou falando aqui. E aí, ó, a gente chega aqui nas forças de Porter, né? Onde está o valor da cadeia? Né? Então, ele fala para a gente que o valor da cadeia, quando existe uma rivalidade entre os clientes, o poder de decisão, o poder de barganha dos fornecedores, né, é interessante. Tá? Por quê? Você pode falar, olha, eu quero vender exclusivamente os seus produtos, mas na contrapartida eu preciso ter alguma facilidade, tá ok? Desconto, forma de pagamento. Ameaça de produtos substitutos, né? Ou seja, com a entrada de novos players no mercado, eu posso ter esses produtos, o meu negócio ameaçado, tá? Assim como pode ter também a entrada de novos fornecedores. Poder de barganha dos novos clientes, né? O cliente, ele chega, ele se interessou pelo produto, mas ele está querendo negociar com você. Olha, legal, quero levar esse produto, mas qual é o seu melhor preço? Tá? Então perceba que quanto maior a diversidade de pessoas que estão fornecendo esse produto, menor vai ser o poder de barganha dos clientes. Por quê? Porque tem poucos fornecedores. A briga vai ficar entre eles ali. Ou melhor, quanto maior supermercado, quanto mais supermercados tiver, maior é a oferta de demanda para o cliente. Então, necessariamente, o poder de barganha do cliente diminui. Mas quando existe pouca oferta de supermercados num determinado local, os clientes, eles podem barganhar mais, porque ele pode ir aqui e ali, tá? Ameaça de novos players, ou seja, novas pessoas entrando no negócio, ok? E aí, ó, o posicionamento estratégico, ele tem que ser mudado, tá? A gente precisa entender que as vantagens competitivas, elas estão além do preço. Tem gente que olha só o preço, tá? A ideia é que a gente comece a pensar como é que eu trago isso, como é que eu absorvo isso de uma forma diferente, sem ter que abrir mão da minha lucratividade, sem ter que abrir mão de algo que pode me prejudicar financeiramente. Então, por exemplo, a ideia de Moats, de Warren Buffett, né, ele fala que a vantagem da escala, ou seja, vender muito, tá? Vender muito. Ativos intangíveis, aquilo que tem valor único, né? Por exemplo, Coca-Cola, tá? Custo da troca, quanto custa mudar dessa marca para essa outra marca, tá ok? 5 testes de uma boa estratégia, né? Uma proposta de valor única, né? Tente desenvolver o seu produto de tal forma que os clientes tenham valores únicos na aquisição do seu produto. Não tente fazer a mesma coisa que os outros já estão fazendo. Uma cadeia de valor personalizada. Tente trazer fornecedores como parceiro estratégico para o seu produto.
né? Os trade-offs diferentes de rivais, ou seja, para fazer algo com excelência, será preciso fazer algum sacrifício, preço, qualidade de produto, tá? Então não tente fazer a mesma coisa que os seus rivais estão fazendo. Ah, o meu rival baixou o preço, consequentemente ele mudou o molho de tomate. Não faça isso. Tente ir no sentido contrário, tá? A sinergia, né, vai aumentar o valor das atividades da relação de outras atividades. Então, aumente a proposta, tente desenvolver propostas de valor, tá? Continuidade no tempo é necessária para melhorar o que faz, criar sinergias, melhorar sinergias e aprofundar os trade-offs, ou seja, saber mais sobre uma determinada coisa para poder, com o passar do tempo, fazer melhor, tá? Beleza. Pessoal, era isso que eu tinha para falar de administração nesse momento aí. Beleza? Tranquilo? Beleza? Sem dúvidas? Fácil, né? Bem tranquilo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou desligar aqui, mas eu acho que dá para a gente já começar lá na sala de empreendedorismo. Vamos colocar 2h45, tá bom? 2h45, então a gente se vê lá na sala de empreendedorismo. Tá bom? Pessoal, até daqui a pouco então. Tchau, tchau.